Imagine esta cena. As portas automáticas de um hospital se abrem lentamente, revelando um homem simples, de roupas gastas, passos arrastados e um casaco velho nos braços. Ele entra sozinho. Ninguém o acompanha, ninguém segura sua mão. Ao redor, dezenas de pessoas passam apressadas. Médicos e enfermeiros correm de um lado para o outro. Familiares aguardam ansiosos notícias de quem amam. Mas ele atravessa aquele corredor como um fantasma, invisível aos olhos de todos. Você já parou para pensar no peso que existe em caminhar sozinho em um lugar onde todos estão lutando pela vida? O que esse homem carrega no silêncio que o envolve? Se você continuar comigo até o final, eu prometo, essa história vai tocar você de um jeito que talvez nunca tenha sentido antes. Porque no meio do abandono e da frieza, existe uma virada capaz de transformar completamente a forma como enxergamos a vida, a dor e até a humanidade. Mas atenção, não assista passivamente. Se essa narrativa despertar algo dentro de você, mostre agora mesmo que vale a pena contar histórias assim. Deixe o seu like e se inscreva no canal, porque só assim poderemos continuar trazendo mensagens que abrem os olhos e aquecem o coração. Os corredores do hospital são brancos, frios e impessoais. O som dos passos ecoa, misturado ao barulho metálico de macas sendo empurradas. O ar cheira a desinfetante e o clima é de urgência constante. Ali, entre portas fechadas e olhares aflitos, tudo transmite pressa e indiferença. Cada um está ocupado demais com sua própria dor, seus próprios medos. E nesse cenário, o contraste é brutal. O homem caminha sozinho, como se fosse um intruso em um mundo que não o reconhece. O isolamento dele não é apenas físico. É como se a vida tivesse arrancado dele a última chance de ser visto. A câmera narrativa foca na expressão de cansaço estampada em seu rosto. Os ombros caídos denunciam um peso que vai muito além do corpo. É como se a alma dele também estivesse curvada. E aqui nasce a grande pergunta que vai acompanhar você. Por que alguém entra sozinho em um hospital? Um lugar onde normalmente esperamos encontrar apoio, amparo e cuidado, carregando não apenas um casaco velho, mas um silêncio tão pesado que parece gritar. E antes de continuar, eu preciso pedir algo a você que está assistindo. Se esse começo já te fez refletir, se mexeu com o seu coração ou trouxe à memória alguém que já caminhou sozinho, retribua esse impacto agora mesmo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, você não apenas fortalece este projeto, mas também se torna parte de uma corrente que leva histórias transformadoras para milhares de pessoas. O seu gesto é pequeno, mas o alcance pode ser imenso e talvez seja exatamente o que vai impedir alguém de desistir hoje. Clique agora, porque juntos podemos transformar cada narrativa em um lembrete vivo de esperança. Os passos dele parecem pesados demais para aquele chão brilhante do hospital. Cada movimento revela não apenas cansaço físico, mas uma vida inteira de batalhas silenciosas. O corpo curvado denuncia fragilidade, mas o olhar guarda algo ainda mais profundo, um vazio que só quem já se sentiu esquecido pelo mundo consegue compreender. A respiração é curta, quase ofegante, e a cada passo parece que ele luta contra a própria vontade de desistir. Não há ninguém esperando por ele, nenhum par de olhos ansiosos que o siga, nenhuma mão estendida para oferecer conforto. Ele sabe disso, e talvez por isso a solidão que o envolve seja tão cortante quanto as agulhas que o esperam em alguma sala fria. Em volta, a pressa dos outros cria um contraste doloroso. Famílias que se abraçam em corredores, mães que choram, filhos que rezam, e ele caminha como uma sombra, invisível, esquecido. Os olhares passam por ele sem parar, como se fosse apenas mais um corpo ocupando espaço. Mas o silêncio que o acompanha
é ensurdecedor. É um silêncio que grita. Os cochichos nos corredores não são sobre ele, mas ainda assim o cercam como vozes distantes que reforçam sua insignificância. O mundo parece girar depressa demais, enquanto ele permanece preso em um tempo diferente. Um tempo onde cada segundo é mais pesado que o anterior. Ele não tem nome ali, não tem identidade. É apenas mais um. E esse mais um dói, porque todos precisamos ser alguém para alguém. E é nesse contraste que nasce a pergunta que mantém viva a chama da curiosidade. Até onde um coração humano consegue suportar a sensação de não pertencer a lugar nenhum? Até onde alguém consegue carregar sozinho o peso da própria dor? Ele chega a uma das cadeiras frias da sala de espera e se senta lentamente. O casaco, que parecia tão leve, agora pesa como uma pedra em suas mãos. Seus olhos percorrem o ambiente, mas não encontram nenhum olhar de volta. Ninguém o reconhece. Ninguém pergunta se está bem. Ninguém sequer nota sua presença. O mundo continua correndo ao redor dele, como se fosse invisível. Minutos se tornam eternos. O tic-tac do relógio na parede soa como um martelo batendo dentro da mente. Ele respira fundo, mas o ar que entra parece não aliviar. O corpo cansa, a alma grita, mas nenhum som sai de sua boca. Até que, de repente, algo muda. Um tremor percorre suas mãos. O rosto enruga em dor, e o silêncio pesado que o cercava é quebrado por um suspiro profundo, quase um gemido. Pessoas próximas olham de relance, mas logo desviam. É como se fosse mais fácil ignorar. Mas o que acontece em seguida, ninguém consegue ignorar. Ele se levanta com dificuldade, dá 2 passos vacilantes pelo corredor, e então seu corpo fraqueja. As pernas não respondem, o peso da vida inteira o derruba diante de todos. O homem que entrou sozinho no hospital cai no chão frio, diante de olhares chocados. E naquele instante, o invisível se torna impossível de ser ignorado. Os estranhos que até então não o viam, correm em sua direção. Gritos chamam por médicos. Mãos que antes estavam ocupadas agora tentam levantá-lo, apoiá-lo, ampará-lo. O silêncio, que antes gritava de solidão, agora ecoa em vozes de urgência e socorro. E ali, no coração do abandono, nasce o inesperado. Ele não está mais sozinho. O chão frio do hospital parecia ter engolido aquele homem. Mas o que ninguém esperava era que, no instante em que ele caiu, o mundo ao redor mudasse. Aqueles mesmos corredores que antes exalavam pressa e indiferença, agora se transformavam em palco de uma corrida contra o tempo. Pessoas que não o conheciam, que até segundos atrás nem notavam sua existência, se levantam, estendem as mãos, se inclinam para ajudá-lo. Um jovem larga o celular que segurava distraidamente para apoiar sua cabeça. Uma senhora que aguardava notícias do neto segura firme sua mão, como se pudesse transmitir força pela palma enrugada. 2 homens, desconhecidos entre si, o erguem pelos braços, enquanto chamam em voz alta por socorro médico. E pela primeira vez, aquele homem não está mais sozinho. O peso do casaco escorrega de suas mãos e cai no chão. Mas o peso de sua vida agora é dividido por braços que o carregam. É como se, naquele instante, toda a indiferença tivesse sido rasgada pela mais simples e poderosa das forças humanas: a empatia. E você percebe a ironia? Ele entrou sozinho, invisível, ignorado. Mas agora sai carregado nos braços de estranhos que se tornam, naquele momento, a família que ele não tinha. A cena é tão inesperada que parece arrancada de um filme, mas é justamente esse contraste que nos lembra de uma verdade dolorosa e, ao mesmo tempo, bela. A humanidade, mesmo adormecida, sempre pode despertar diante da dor do outro. E antes de continuar, eu quero falar com você que está assistindo. Quantas vezes você já passou por alguém que parecia invisível?
Quantas vezes ignorou o silêncio de quem talvez estivesse implorando por ajuda? Se essa história já mexeu com o seu coração, mostre que você está aqui por algo maior. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal, porque isso nos permite continuar trazendo mensagens que não apenas contam histórias, mas também transformam vidas. Enquanto aqueles estranhos o carregavam pelos corredores, um clima de suspense tomava conta do hospital. Alguns perguntavam: o que houve? Ele desmaiou? Está doente? Será que chegou tarde demais para pedir ajuda? As perguntas ecoavam sem resposta imediata. O homem que antes ninguém percebia agora era o centro de todos os olhares. O invisível havia se tornado impossível de ignorar. Os passos apressados levavam-no em direção à ala de emergência. As vozes se misturavam, médicos sendo chamados, enfermeiros preparando espaço, pessoas abrindo caminho. Mas no meio de toda aquela correria, algo chamava mais atenção do que o estado físico dele, a transformação coletiva que havia acontecido em poucos segundos. Aqueles que viviam isolados em suas próprias preocupações, agora caminhavam lado a lado, unidos em um gesto de solidariedade. E é aqui que a curiosidade aumenta. O que de fato aconteceu com aquele homem? Foi apenas um desmaio? Um problema de saúde súbito? Ou havia algo mais profundo escondido por trás daquele corpo cansado e daquele silêncio esmagador? Essa é a pergunta que paira no ar, e é justamente essa incerteza que prende o olhar de todos. Mas o mais surpreendente talvez não seja a resposta médica, e sim o que aconteceu nos corações. Porque em instantes, um homem que entrou sozinho encontrou companhia. Um homem que entrou invisível saiu carregado. E isso nos força a refletir. Quantas vezes é preciso uma queda para despertar o melhor de quem está ao nosso redor? Enquanto aquele homem era levado pelos corredores, algo extraordinário acontecia. Pessoas que não tinham qualquer laço com ele, que até minutos antes o ignoravam, agora se tornavam parte da sua história. Era como se, de repente, cada um tivesse percebido que dentro daquele corpo frágil havia uma vida inteira, sonhos, dores, memórias, batalhas que ninguém conhecia. E esse reconhecimento transformava estranhos em cuidadores, indiferença em compaixão. Uma moça jovem, que esperava ansiosa pelo pai em cirurgia, enxugou as lágrimas do homem com um lenço improvisado. Um rapaz, que nunca havia visto aquele idoso antes, segurou firme suas pernas para que não caísse novamente. Outros abriram espaço, abriram portas, chamaram enfermeiros. A cada gesto, a empatia se multiplicava. Era como se todos tivessem entendido ao mesmo tempo que ninguém deveria carregar sozinho o peso da dor. E essa cena tem algo poderoso a nos ensinar. O coração humano é capaz de se fechar diante do sofrimento alheio, mas também pode se abrir num piscar de olhos quando é confrontado com a vulnerabilidade. Foi essa vulnerabilidade que arrancou deles o que tinham de mais puro, a capacidade de sentir com o outro. Quantas vezes não passamos por pessoas invisíveis todos os dias? Quantas vezes o silêncio delas é um grito que não escutamos? Essa história não é apenas sobre um homem que caiu em um hospital. É sobre todos nós. Porque, em algum momento, também precisaremos ser carregados. E a pergunta é: estaremos rodeados de braços prontos a nos levantar ou seremos ignorados até o fim? Naquele hospital, entre o frio das paredes brancas e o barulho incessante dos corredores, um ensinamento poderoso se desenhou diante de todos. Não era apenas sobre um homem que caiu, nem apenas sobre estranhos que decidiram ajudá-lo. Era sobre algo muito maior. A lembrança de que a maior riqueza da humanidade não está no que acumulamos, mas em quem se dispõe a nos carregar quando não temos mais forças para andar sozinhos.
Ele entrou sozinho, trazendo consigo apenas um casaco gasto e um silêncio pesado. Mas saiu nos braços de pessoas que nunca havia visto antes, provando que mesmo nos lugares mais impessoais, ainda existe espaço para a compaixão. Essa é a lição que muitos ali levaram consigo. Não importa quão forte você seja, haverá um dia em que precisará de alguém. E o mais impressionante é que esse ensinamento não ficou restrito àquele momento. Ele se espalhou como um eco. Alguns que ajudaram voltaram para suas casas pensando em quem poderiam apoiar em suas próprias famílias. Outros refletiram sobre quantas vezes já tinham passado por alguém invisível sem estender a mão. E até você, que assiste agora, é convidado a olhar para a sua vida com novos olhos. A verdadeira grandeza não está em caminhar sozinho, mas em estender a mão. Porque amanhã pode ser você o homem no chão, esperando que alguém decida te levantar. E talvez, ao ouvir essa história, você perceba que ainda há tempo para ser a mudança na vida de alguém. Quantas vezes na correria do dia a dia você já cruzou com alguém que parecia invisível? Talvez um idoso sentado sozinho em uma praça, uma mãe exausta no transporte público, ou até um vizinho que você raramente cumprimenta. E quantas vezes o silêncio dessas pessoas não foi, na verdade, um grito sufocado pedindo ajuda? Essa história do homem no hospital não é apenas sobre ele, é um espelho. Mostra o quanto somos rápidos para julgar, mas lentos para enxergar. Ele entrou como um desconhecido, ignorado, mas saiu como um lembrete vivo de que a empatia ainda existe. E a pergunta que ecoa é: o que você tem feito com as oportunidades de estender a mão? Será que você tem sido um desses braços que carregam ou alguém que desvia o olhar para não se envolver? O mundo está carente de pessoas dispostas a sentir com o outro. Não de heróis grandiosos, mas de gestos pequenos que podem salvar vidas. Às vezes uma palavra, um olhar, um simples "você está bem?" é o que separa alguém da queda. Por isso eu te digo, não ignore as dores silenciosas que cruzam o seu caminho. Seja você a diferença, seja você o estranho que se transforma em anjo na vida de alguém. E se essa mensagem tocou seu coração, mostre isso agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Não porque eu peço, mas porque cada gesto seu é o combustível que mantém histórias como essa vivas, alcançando pessoas que precisam dessa mesma transformação. No fim, aquele homem que entrou sozinho, curvado pelo peso de uma vida silenciosa, nos deixou um presente que vale mais do que qualquer diagnóstico médico. A prova de que a humanidade, apesar de adormecida, ainda pode despertar nos momentos mais inesperados. O hospital, que antes parecia frio e impessoal, tornou-se palco de uma lição que ninguém ali esqueceria. E talvez você também não, porque não se trata apenas da dor de um homem ou da bondade de alguns estranhos. Trata-se da certeza de que todos nós estamos conectados, mesmo quando fingimos não ver. Trata-se de entender que a fragilidade não é fraqueza, mas a chave que abre portas para a compaixão. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes carregou um peso que ninguém parecia notar? Se já passou por isso, sabe a importância de alguém que, sem esperar nada em troca, decide te levantar. Essa história é um lembrete de que a vida é mais leve quando dividida. E que por mais sozinho que você se sinta, sempre pode haver braços prontos a te carregar. Mas a grande questão é, você está disposto a ser esses braços para alguém? Está disposto a quebrar o ciclo da indiferença e se tornar resposta para a dor de quem está ao seu lado? Se essa história fez sentido para você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe-a, espalhe essa mensagem. Talvez seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Essa história poderia ter terminado no silêncio, no esquecimento, na solidão, mas não. Ela terminou com braços que se estenderam, com vozes que gritaram por socorro, com
corações que decidiram se abrir. E isso é uma prova clara de que a vida pode mudar em um único instante, quando escolhemos ver, sentir e agir. Ele entrou no hospital invisível, mas saiu carregado nos braços de desconhecidos que por alguns minutos se tornaram família. E essa é a mensagem que quero deixar para você. Ninguém deveria caminhar sozinho. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisamos de alguém que nos levante quando não temos mais forças. Então, eu te pergunto, quantas vidas você pode transformar apenas abrindo os olhos para a dor que passa ao seu lado? Quantas quedas você pode evitar apenas estendendo a mão? A compaixão não custa nada, mas pode valer tudo para quem a recebe. E se essa história mexeu com você, não guarde só para si. Demonstre agora mesmo o seu apoio. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso não é apenas um gesto digital, é a forma de mostrar que você acredita no poder de histórias que tocam, despertam e transformam. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe ele não chega exatamente à pessoa que hoje precisa ser lembrada de que nunca está sozinha. Seja a ponte, seja a voz, seja o abraço que o mundo precisa. Porque no fim, o verdadeiro legado que deixamos não é o que conquistamos sozinhos, mas os momentos em que decidimos carregar alguém nos braços. Assim como esse homem recebeu braços que o ergueram quando não tinha mais forças, hoje eu também estendo esse convite a você. Se esta história já trouxe luz ao seu coração, retribua agora com um gesto simples. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse apoio é o que nos permite continuar contando narrativas que transformam vidas. Cada clique seu é uma semente plantada, e eu creio que a transformação que você deseja para a sua vida também pode começar com pequenos passos de fé e ação. Retribua o que recebeu e ajude a espalhar esperança.